Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e todos aqueles que me veem, me ouvem, aqui presentes também pelo rádio, pela televisão, cumprimento a todos. Quero iniciar hipotecando solidariedade à fala dos nobres vereadores, doutora Thelma, vereador Alessandro Bussola, vereador Meira, quando dizem, com muita propriedade, que se aprovarmos, e tudo leva a crer que o faremos, esse projeto de lei que mexe na região das APAs, o faremos única e exclusivamente porque precisamos dar um passo na direção do destravamento. Mas exortamos o senhor prefeito municipal a apressar e acelerar o quanto for possível o início das discussões sobre o plano diretor, para que a gente faça uma revisão mais completa e pertinente deste assunto. Lembro também ao senhor prefeito que condicionei o meu eventual voto ao cumprimento de uma promessa que ele nos fez aqui, quando nos reunimos com ele, de que ele, por decreto, tomará uma providência que ele sabe muito bem qual é. Eu gostaria agora de pedir à TV Câmara que pusesse no ar a matéria sobre a qual eu vou falar em seguida. Por gentileza, TV Câmara. Basta olhar para cima e constatar, eles estão por toda parte. Chega a ser um exagero. São tantos que fica até difícil de contar. Mas isso tem que ser feito. Existe uma resolução da Anatel e da ANEEL de 2014 que regulamenta vários itens, entre eles a distância de cada cabo em relação ao solo e a quantidade exata de fios por poste. O excesso, além da poluição visual, pode causar riscos à população. São fios de empresas de internet, telefonia e TV a cabo. Elas são autorizadas pela CPFL Paulista a instalarem os cabos, mas deveriam atender o limite estabelecido pelas agências reguladoras. Mas a falta de fiscalização e o aumento da demanda por esses serviços ao longo dos anos criou um verdadeiro congestionamento aéreo. Durante a reportagem, um flagrante do transtorno causado aos moradores em função da fiação baixa. O caminhão já estava dando retorno aqui, né, na esquina aqui da rua Antônio Pereira. E aí ele já tinha levado toda a fiação no baú dele, né? Ele demorou até um pouquinho para fazer a manobra, daí ele foi, manobrou e até parou o caminhão um pouquinho mais para frente. E a gente anotou os dados, tudo mais. Na hora de anotar os dados, a gente percebeu que ele evadiu do local. Então a gente notou que, assim, ligamos para a empresa, vimos que não é assim, problema da altura do caminhão. O caminhão está na altura padrão exigida, que a transportadora segue, mas ele se evadiu do local mesmo levando a fiação. E que a fiação da telefonia está muito baixa. A gente ligou nos dois lugares, tanto na transportadora quanto na rede de telefonia também. Deu prazo até amanhã às 18 horas para resolver e a gente, assim, o que a gente quer, que a gente vê aqui, que a fiação ainda está muito baixa e que tem acontecido com frequência de passar os caminhões, né, e de levar o fio. Não é a primeira vez que acontece. Esse emaranhado de fios e cabos, que mais parece uma teia de aranha, é um problema antigo. Foi notícia em 2013, 2014, 2015. Em 2016, virou lei, com o objetivo de organizar esses espaços e dar fim ao jogo de empurra sobre a responsabilidade dos cabos entre a distribuidora de energia e as demais empresas ocupantes. Só que até hoje a situação persiste. Aqui na tribuna desta casa, é que não adianta nós reiterarmos a existência de determinados assuntos que vão e voltam na nossa imprensa, na nossa comunidade, com reclamações de todo mundo,
Não adianta também fazermos lei se nós não pusermos isso em execução, se nós não praticarmos exatamente aquilo que precisa ser feito para consertar o problema. É uma vergonha andar na cidade de Bauru e ver o aspecto que esta fiação apresenta e os riscos que isso representa à nossa população, não só pela falta de energia, por exemplo, quando um caminhão arrebenta uma dessas fiações e deixa todo um bairro isolado, ou de telefonia, ou de energia elétrica. Mas os senhores repararam na reportagem que, por coincidência, constatou exatamente uma ocorrência dessas, em que o menino que passava pela rua segura o cabo? Os senhores viram? Se aquele cabo, ao invés de telefonia, fosse de energia elétrica, nós estaríamos lamentando aqui a perda de uma vida humana. Então, nós não estamos brincando com isso. Nós temos uma lei que foi feita nesta casa em 2016, e essa lei estabelece, aqui no artigo 1º, parágrafo 2º, é a obrigação da distribuidora de energia elétrica zelar para que o compartilhamento de postes mantenha-se regular às normas técnicas. Para isso, notificando as empresas ocupantes de sua infraestrutura para correção de irregularidade, bem como denunciando junto ao órgão regulador e fiscalizador das ocupantes em caso de não tomada das devidas providências nos prazos estabelecidos. Porque essa lei está muito boa. Essa lei estabelece, inclusive, prazos para que o problema seja consertado a partir da notificação e multas a quem não os consertar. O problema é que a lei ainda permanece no papel. Só que eu tenho uma boa notícia. O Sindicato dos Engenheiros, colaborando com a Prefeitura Municipal, fez uma fiscalização de amostra em algumas ruas da nossa cidade, fotografou as irregularidades e preparou para a Prefeitura 30 notificações. Isto que está aqui, esta lei aqui, para os senhores terem uma ideia, ela, na verdade, entrou em vigor na data da publicação, mas as multas só poderiam ser cobradas a partir de abril de 2017. Portanto, já pode cobrar as multas. Precisa notificar. E está lá na Prefeitura. Hoje houve uma reunião, viu, vereador Marcos? Lá na Prefeitura, com representantes dos sindicatos engenheiros, com o nosso secretário de obras, quando essas 30 notificações já foram entregues a ele, para que, a partir daí, elas sejam encaminhadas à empresa responsável, porque a CPFL é dona dos postes, e ela que cede os postes para que as outras empresas utilizem, mas ela é responsável pela situação, ela tem que notificar essas outras empresas, portanto, e essas empresas têm que corrigir esses defeitos. E é isso que nós queremos que aconteça. Só tem um detalhe, isso foi uma colaboração do sindicato. A Prefeitura, vereador Marcos, tem que implantar um sistema agora de fiscalização para cobrar permanentemente essas notificações. Notificar e cobrar. Me honra com a parte. Parabéns, vereador. Excelência. Prometo ser muito breve. Dessas 30 que o senhor está falando, 10 já está sendo encaminhado hoje para a CPFL para que se tome providência. Mas ainda é pouco, é acanhado e é importante que a gente faça esses apontamentos aqui para que se tenha aí uma maior fiscalização. 10 já está sendo encaminhado hoje para a CPFL. Parabéns pela fala. Fico satisfeito. Senhores vereadores, uma excelente notícia aqui, só para os senhores saberem. A Prefeitura se compromete a reduzir 30% do cargo total dos comissionados sem afetar a continuidade do serviço, senhores vereadores. Vou repetir. Prefeitura se compromete, está publicado no jornal, se compromete a reduzir 30% o quadro total dos cargos comissionados sem afetar a continuidade do serviço. Parabéns ao prefeito de Botucatu. Essa notícia é de Botucatu, está no JC Regional. Nós precisamos tomar o exemplo e fazer a lição de casa aqui também.
Muito obrigado, senhores vereadores.